Pronto. Pronto, pronto, pronto. A aula está sendo gravada. Então, boa noite. Olá a todos. Então, essa aula está sendo gravada com dois objetivos. Quem não pôde estar presente hoje, vai ter a oportunidade de poder assistir a aula, né? Depois, quando tiver disponível a aula para mim, eu coloco lá no Cigar. E também para vocês, né? Caso tenha alguma dúvida, quiser revisar algum ponto, né, também pode servir para vocês. Então, na última aula, eu deixei. Na última aula, nós fizemos uma revisão de Python, né? Dos comandos básicos do Python. E eu deixei depois essa questão de revisão de conteúdo, né? Uma lista com 5 vezes 4, 20, né? 20 questões. Aí tentei aí sair do nível mais, que eu coloquei nível básico, né? E aprofundando um pouquinho essa lista. E eu vou deixar outra lista. Amanhã eu disponibilizo outra lista para vocês, já com um pouquinho mais avançada, para vocês também ir exercitando e tentando fazer. E também já marcar a avaliação, tá? Nós vamos ter duas avaliações. Uma primeira avaliação vai ficar na. Deixa eu só abrir o meu calendário aqui. Então, vamos marcar próximo. Vou deixar a lista para essa, com o intuito de vocês tentarem resolver a lista na, na, na próxima semana. Aí, se tiver dúvida, manda pelo fórum, entre em contato. E deixar a avaliação, fazer uma avaliação diferente, né? Mas aí eu vou explicar depois, na hora que eu disponibilizar a avaliação, eu vou explicar direitinho, não precisam ficar assustados. Mas vou disponibilizar a primeira avaliação dia 17, a segunda avaliação dia 24, serão duas avaliações, tá bom? Caso alguém não obtenha a média de aprovação das duas, aí a terceira vai ser 1º de maio. Então fica facinho de memorizar, né? Vou disponibilizar dia 17, 24, e se não tiver a média acima de 7, igual ou acima de 7, aí faz a terceira, né? Ficar seguindo as regras, né, da universidade, entre 4 e 6,9, faz aqui no dia 1º. Mas, com certeza, vocês vão tirar média acima de 7. Bom, vamos resolver aqui as questões, vamos pegar uma por uma, tal. E, para isso, vamos fazer no Colab. Eu vou abrir aqui o Colab, vou resolver essas questões no Colab, né, vamos criar aqui um novo notebook. E também vou disponibilizar esse notebook aqui para vocês no final da aula. No final da aula eu não vou prometer não, mas até amanhã eu coloco no Cigap. Então, vou colocar aqui aula, programação 1, e hoje que já são 9/4/20. Professor, a primeira avaliação vai cair que dia? Dia 17 dá na sexta-feira. Sexta? Sexta. Vai ser online, tá? A prova. Aí, Mas vai ficar depois, no sistema? vai ficar no sistema. Vocês vão ter um prazo para entregar, tá bom? Tá. Vocês vão ter um prazo de alguns dias para entregar, então pode ficar tranquilo. Vai ser só uma avaliação, professor? Duas, uma dia 17 e outra dia 24.
Aí, se não tiver a média acima de 7, vai fazer a terceira avaliação, que seria o exame final, né? Tranquilo? Tranquilo. Aí o conteúdo é o mesmo, o conteúdo é todo o conteúdo da disciplina, do dia 17 todo o conteúdo, e dia 24 todo o conteúdo. Deixa eu já compartilhar aqui esse projeto com vocês agora, depois eu coloco lá no... Pronto, vou colocar aqui no chat, e tá aí, ó. Isso aí é o link para esse notebook aqui, né, que nada mais é do que esse arquivo aqui do Colab, né, que é esse ambiente aqui online para a gente poder desenvolver em Python, com a vantagem aí que vocês conseguem, a gente consegue rodar Python sem a necessidade de ter que instalar nada, porque isso aqui está rodando na nuvem, né. Outra vantagem que quando a gente utiliza aqui, nós criamos esses arquivos, esses que ele chama de notebook, fica disponível online. Então, não precisa ficar salvando no computador, não precisa preocupar com isso. E também a facilidade de compartilhar, como eu estou fazendo agora, né, com vocês. Então, vamos começar pegando a primeira questão, deixa eu copiar e colar aqui dentro. Essa aqui é bem simples, mas eu vou fazer pelo fato de, também para dar tempo de quem chegar, né, não perder muita coisa. Então, aqui nós temos, deixa eu aumentar, vou aumentar a fonte para vocês aí conseguirem enxergar melhor. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Deixa eu... Acho que aqui tá bom. Eu acho que tá bom. Como que tá aí? Dá para ler direitinho? Consegue enxergar? Assim, tá, né? Aí, vocês vão dando... Se tiver algum problema aí vocês comentam, se tiver enxergando e tudo mais. Estou monitorando o chat também, qualquer coisa vocês podem colocar aí no chat. Então vamos lá, ó. Some dois números, tá? A primeira questão, vamos enumerar elas, né? Vamos acabar com isso. É porque são 5 níveis, então vou colocar 1.1. É a primeira da... Pronto. Então, some dois números. Escreva um programa que receba dois números inteiros, informado pelo usuário, calcule a soma entre eles e imprima o resultado na tela. Então, nós vamos precisar de dois números, vamos chamar aí número 1, né? Aí a gente tem que escrever tudo junto, assim, não pode ter espaço no nome da variável, né? Pode colocar número 1, igual, e aí ele vai ter uma entrada, né? Então é para a gente ler. A gente pode falar que o número é inteiro, assim, mas a gente pode já atribuir o valor direto para o número 1. Só que o usuário que vai dizer, então, input, né, que é o input é um comando que vai perguntar para o usuário alguma coisa. Esse alguma coisa nós vamos colocar aqui entre aspas. Aspas duplas, né? O comando tanto aceita aspas duplas como aspas simples. Então, vou colocar aqui, digite o primeiro número. Pronto. Vou rodar essa célula só assim e vou mandar escrever esse número. Print número 1. Vamos analisar devagarzinho aqui. Então,
para que a gente tenha o símbolo aqui do lado, né, o play, né, que ele vai executar essa célula. Então, aqui a gente vai colocar comandos em Python. Então, ele vai executar. Aí, primeira vez, né, como ele está instanciando, ele está se preparando para executar um comando em Python, a primeira vez ele demora um pouquinho, depois ele anda mais rápido. Então, ele apareceu aqui embaixo para mim, ó, digite o primeiro número, que ele escreveu na tela, justamente a mensagem que eu pedi para ele informar, e ele parou e fica, mostra uma caixinha aqui e fica aguardando eu digitar o número. Então, se eu escrever 1, né, Enter, aí aqui ele vai, aqui embaixo é a saída do programa, ó. Digite o primeiro número, 1, aí apareceu o número 1 aqui embaixo. Esse número foi produzido por esse comando print aqui, ó. Né, ele que produziu essa saída. Então, eu vou executar de novo e eu poderia escrever a palavra 1, né, e digitar Enter. Ele vai escrever a palavra que eu digitei aqui embaixo na célula, né, porque aqui é a saída do programa. Então, ele escreveu 1. Veja que se eu somar qualquer coisa com a palavra 1, não faz sentido, né? Porque só faz sentido a gente somar valores numéricos. Então, é algo que a gente precisa tratar. Mas eu vou fazer duas versões. Eu vou fazer a versão mais simples, né? Vou colocar aqui primeira versão, que seria essa, a mais, vou chamar de ingênua, né? Então, a gente vai precisar de dois números. Então, vou copiar aqui a linha e vou colar. Então, agora eu tenho, ó, número 1, input, digite o primeiro número, e número 2, né? Então, veja que o nome da variável, vocês podem dar do jeito que vocês quiserem, né? Tipo aqui, número 1 ou número 2. Então, isso aqui não é erro, isso aqui cada... Inclusive, a gente, professor, né, quando pega o código do aluno e de repente você começa a ver um monte de códigos de alunos diferentes utilizando as mesmas variáveis, os nomes das variáveis, você fala assim, opa, né, isso aqui é um forte indício que está copiando e colando. Um está copiando o código do outro, porque a variável é uma coisa muito assim, cada um põe o nome que você quer, né? Então, a gente, um poderia ter colocado N1, N1, né, e o outro N2. Duas variáveis, N1 e N2. Ou seja, tem um jeito mais simples de fazer, né? Só que veja bem, N1, N2, esses nomes não são sugestivos, né? O que é N1, o que é N2? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nome que a gente dá para as variáveis, né? Então, entrada 1, entrada 2, número 1, número 2, talvez são mais sugestivos, né? O que aquela variável quer representar. Né? Você pode separar aqui com o underscore, né? Que é o... Como que chama isso em português? É símbolo de sublinhado, né? Bom, a gente tem agora dois números, né? O número 1 e o número 2. Se eu executar, né, essa célula, ele vai perguntar, digite o primeiro número, vou digitar o número 1, digite o primeiro número. Está repetindo a mensagem, né? Então, eu vou digitar aqui o número 2. E só isso, o programa só lê dois números. Então, o que a gente percebe que tem que fazer aqui, né? Digite o segundo número. Então, eu estou alterando o texto que o programa vai jogar para o usuário, que vai apresentar para o usuário, né? Então, agora, se a gente rodar de novo, digite o primeiro número, 1, Enter, digite o segundo número, então agora ele já está mostrando bonitinho, né, o jeito que eu gostaria, 2, Enter. Pronto, o programa só tem duas linhas e só lê dois números. Então agora ele pede, calcule a soma. Então a soma vai ser o resultado da soma desses dois números, né, do número... Você vê que aqui o Colab ele já entende mais ou menos o que a gente está fazendo, e ele já
sugere para preencher, né? Eu estou abortando aqui com S, que eu mesmo quero digitar. Né? Então, número 2, então eu somei o número 1 mais número 2, né? Não faz sentido isso? Eu tenho o número 1, tenho o número 2, e a soma é a soma desses dois números. Nada diferente da matemática que a gente está acostumado. E vou escrever aqui o número soma. Beleza? Ok? Até aqui vocês estão acompanhando, tá ok? Então, se eu rodar isso daqui, se eu executar isso daqui, vai dar problema, vai dar erro. Por que que vai dar erro? Porque ao ler aqui o input, esse comando, né? Esse comando que o Python disponibiliza para a gente, em inglês existe um termo chamado built-in. Vou escrever no chat aí. É built, que é construído, in, de dentro, né? Então, é construído internamente, né? O que é um built-in, né? Quando fala um comando built-in, é um comando que que o Python disponibiliza para você usar. É igual o mais aí, o igual. A gente tá pronto aí. A gente não precisou programar para fazer nada, não precisou importar nada. Tá aí. Você usa. Então, esse input aqui é um comando do Python, um built-in, né, que está disponível para a gente poder usar, e ele tem esse objetivo. Ele joga uma mensagem na tela e retorna o que o usuário digitar após um enter. Né? Então, ele fica aguardando o usuário digitar alguma coisa, dá o enter, ele retorna. Só que ele retorna uma string. O retorno não importa se a pessoa digitar o número 1, ele vai retornar uma string. Então, uma representação do número 1. Tá? Então, tanto que se a gente aqui, eu vou comentar essa linha, né? Vou comentar essa linha aqui para eu sei que isso aqui daria um erro. Então, eu vou aqui de novo, ó, digite o primeiro número, 1. Digite o segundo número, 2. A gente pode ver aqui no Python o tipo desses números, né? Você pode digitar type, que ele é tipo, e você coloca a variável. Então, eu vou colocar type e a variável número 1. Vai retornar uma str, ou seja, número 1 é do tipo string. Se a gente fizer a mesma coisa agora com o número 2, é de se imaginar que também vai retornar str. Né? Então, elas são strings. Então, quando eu somo string, ele faz, sabe o quê? É concatenar, é juntar. Tipo, A mais A vira AA. A mais C vira AC. Picos mais oeiras vira picos oeiras, né? Então, ele junta as duas palavras. E não é isso que o programa quer. O programa quer que some dois números, né? Então, eu vou até descomentar aqui, né? Então, a gente lê o primeiro número, lê o segundo número, faz a soma, que é o resultado do somatório de dois números, e manda escrever soma. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Se eu digitar o 1, Enter. Agora eu vou digitar o segundo número, 2, Enter. O que será que vai sair na tela? Né? Me responda, o que vai sair na tela aí? Pode ser no chat, se tiver com vergonha de falar. Eu digitei o número 1, depois eu digitei o número 2. Não vai ter ação, pelo menos eu fiz aqui, não deu ação nenhuma, professor. Só mesmo mostrou. Ó, escreveu na tela 12. Então, mas não tinha que colocar o int, não? Ou não? Então, calma, é isso que eu tô falando, isso é onde que eu quero chegar. Se você somar dois números que são strings, ele veja que ele não dá erro.
O Python não dá erro, mas ele entende que somar duas strings é juntá-las. É por isso que saiu 12 aqui na tela. A saída é 12. Por quê? Porque 1 mais 2, como string, como ele trata elas como string, ele vai juntar 1 e 2, vai produzir uma outra string que vai ser 12. Então, justamente, a gente quer somar números. Então, para somar números, a gente tem que transformá-los em inteiro, né? Então, vou pegar o número 1 aqui, vou fazer passo a passo assim, para ficar algo didático. Então, número 1 é o número 1 inteiro, o número 2 é o número 2 inteiro. Esse int também é outro comando built-in. Então, é um comando interno, né? É uma função que recebe uma string e retorna essa string mais em número, converte, né? Faz a conversão. Agora sim, se eu mandar executar novamente, né? Então vamos, 1, digite o segundo número 2, então a saída aqui deu 3. Agora sim faz sentido. Vamos melhorar aqui também a nossa saída, vamos fazer o seguinte, ó, print, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos, ó, número 1, número 1, a gente separa, com vírgula, mais, que é a string. Aí a gente vai colocar número 2, que é a segunda variável, vírgula. Aí uma string igual, vírgula. Então eu estou escrevendo, ó. A gente está falando para o print. Escreva o número 1, depois escreva o símbolo de mais, depois escreva o número 2, depois escreva o símbolo de igual, e depois escreva a soma. Então, se a gente fizer isso aqui novamente, então, vamos agora pegar outro número, né? 5 e 6. Então, agora ficou mais bonitinho aqui a saída, né? 5 mais 6 igual a 11. Então, a saída mais produzida, né? Eu falei que essa aqui é a primeira versão. A gente pode ter muitas outras versões, né? O que a gente pode melhorar esse código aqui? Vocês podem pensar em fazer isso daqui, ó. Vou deixar esse type aqui para ficar histórico, né, desses comandos. Deixa eu só escrever aqui. Não, vou escrever não. É bem auto-explicativo, né? Type, o número vai retornar o tipo. Vocês podem pensar em fazer assim também, olha. E eu vou mostrar qual que é o problema. Segunda versão. Segunda versão. Então aqui, beleza, 1.1, primeira versão, segunda versão. A segunda versão, vocês podem pensar assim, legal, eu já posso pôr o int direto aqui, ó. Então, ele vai ler um número, né, e vai transformar em uma string. Então, o int, dentro do int, eu coloco o input, porque ele vai fazer, imagina isso como uma caixinha dentro de uma outra caixinha. Então, primeiro, você abre uma caixa, que é digite o número, aí vai sair uma string. Aí isso está dentro de outro int, que vai transformar essa string num número. Beleza. E aí, eu vou até resumir mais. A gente nem precisa da variável soma, que a gente já poderia jogar direto aqui, ó. No próprio print, né? Olha só, reduzir para 3 linhas. Número 1, aí aqui tem um input, digite o primeiro número, que já vai converter para int, depois digite o segundo número, que ele já vai converter para int, e depois vai escrever na tela. Qual o cuidado que a gente tem que ter com isso daqui? Porque a gente pode ter o viés do desenvolvimento, o viés de demonstrar aquilo que você
tem o objetivo de fazer, né? Então, por exemplo, aqui, digite um número, outro, 7. Digite outro número, 3. 7 mais 3, 10. 7 mais... Meu programa está funcionando. Beleza. Ele está funcionando se tiver tudo, temperatura e pressão de acordo. Mas quer ver? Vamos executar novamente. Digite o primeiro número. Letra A. Eu vou escrever A. Enter. Aí o teu programa deu erro. Deu um erro. Por quê? Porque como que ele vai somar um número, ou melhor, desculpa, como que ele vai converter A para inteiro? É impossível, o Python não sabe fazer isso. E toda linguagem de programação, quando ele depara com uma situação que ele não sabe resolver, ele gera o que a gente chama de exceção. E a exceção aborta o programa. Então, se a gente executar esse programa na linha de comando, o programa ele é abortado. Se ele tiver mais coisas, então veja aqui, ó, se que tivesse outra instrução, então só para poder ilustrar isso, ó, print teste. Então, a gente vai ler o primeiro número e depois mandar escrever teste na tela. Eu vou executar isso daqui. Digite o primeiro número, B, Enter. Se a gente olhar a tela, não tem o print teste, e muito menos ele pediu para ler o segundo número. Por quê? Porque o programa foi encerrado, abortado. Isso aqui é uma situação que a gente não quer. Então a gente precisa tratar isso. E eu já vou adiantar um assunto que a gente viu em aulas, nas últimas aulas, que é o tratamento de exceção. Tá? E mesmo um programa simples como esse, é interessante que a gente trate as exceções. Professor, mas aqui não está pedindo para tratar a exceção. Beleza. Então, basta você mostrar isso daqui, essa resposta, ela atende ao que a pergunta, né, ela atende o que a questão está pedindo. Beleza. Agora, pensando numa programação profissional, numa programação que vai estar na mão do usuário, algo que vocês vão produzir, aí vocês têm que se preocupar com a questão da confiabilidade do código. Você tem que garantir que o código vai rodar, que ele não vai gerar exceção, mesmo que o usuário faça algo errado, né? Então, digite um número. Então, você imagina que o usuário vai digitar o número 1, número 2, número 3, qualquer número. Você não imagina que o usuário vai digitar o A. Mas ele pode digitar porque ele errou, porque foi um erro de digitação, porque ele não prestou atenção, por uma série de motivos. Então, você tem que fazer um código mais robusto para lidar com esses tipos de erros. E aí vamos para outra versão, a terceira versão. Olha só, hein? A primeira questão, a mais simples de todas, e a gente está vendo 3 versões. Vamos ver a terceira versão. Então, vou chamar aqui de terceira versão. Então, nessa terceira versão, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer passo a passo. Então, eu vou utilizar um recurso do Python chamado try. Tente fazer alguma coisa. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer esse código aqui que a gente já programou. Deixa eu só organizar aqui, puxar para cima, fazer a indentação, porque o Python tem que estar indentado, que é um bloco de comando. E se houver algum erro, né, exception, você vai informar, então, except, né, se houver alguma, você vai informar aqui, ó, digite apenas números inteiros. Né? Então, vamos rodar aqui de novo. Então, digite o primeiro número, letra A. Aí eu vou dar Enter. Vai gerar uma exceção. Então, na hora que
Python tiver, então a gente aqui, ó, digite o primeiro número, A, Enter. Digite o segundo número. Então, veja, o Python agora está executando, o interpretador está executando essa linha aqui. B. Na hora que eu der Enter, ele vai entrar dentro desse try e vai tentar converter o número 1 para, que é a variável 1, que é uma str, uma string, ele vai converter para um inteiro. E aí vai dar erro, vai dar uma exceção, porque eu digitei A. Ele não sabe como converter A para número. E aí vai gerar uma exceção. Essa exceção vai, em vez de encerrar o programa, ele vai cair dentro desse bloco except. E aí eu vou imprimir aqui, digite apenas números inteiros. Né? Como o nosso programa não tem mais nada que fazer, então ele vai ser encerrado, mas porque não tem nada para fazer. Tá bom? Então eu vou dar enter aqui e vocês vão perceber que agora não vai gerar mais essa exception, que é essa mensagem esquisita aqui na tela, porque quando o programa ele é abortado, ele joga uma mensagem na tela, né, estranha. E aqui não, ele simplesmente vai gerar uma mensagem bonitinha, ó, digite apenas números inteiros. Eu tratei aquela exceção, tá bom? E para finalizar a primeira questão, como a gente tem várias questões para fazer, né, e aí as próximas eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu não vou ficar repetindo aqui esses conceitos, é interessante que sempre que vocês forem fazer um programa que vai ser executado por terceiros, vocês proteger o código com try exception, né? Então vamos à quarta e última versão. Olha só, eu vou de novo, vou copiar e colar. Quarta versão. Meu Deus, 4 versões para a questão 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou criar uma variável que eu vou chamar assim, teve erro igual a true. Uma variável, teve erro, variável booleana. E eu vou fazer um while, quer dizer, enquanto teve erro, ele vai ficar repetindo isso daqui. Todo esse código aqui, ó. E se não teve, então try, ele vai tentar executar fazer a soma, beleza. Se não houver exceção, exception, ele vai cair nesse else. E aí eu vou falar, teve erro igual a falso, porque não teve. Se ele cair no else aqui, ó, nesse bloco else, é porque dentro do bloco try, ele conseguiu executar todos os comandos sem gerar nenhuma exceção. Então ele cai no else. Se gerar uma exceção, ele cai no except e vai voltar tudo de novo a repetir, digite o... E aí a gente precisa pôr isso aqui dentro do bloco aqui, né, do try, para ele pedir tudo de novo. Pronto, olha só, olha a diferença da execução desse código, ó. Vou executar ele, ó. Digite o primeiro número, agora eu vou digitar o A, de novo, o usuário errou, A. Digite o segundo, B. Agora, ó, digite apenas números inteiros. Digite o primeiro número, ele voltou, porque como eu não digitei nada certo, então, o primeiro, vou digitar o número 1. O segundo, vou digitar um G. Quer dizer, é impossível somar esses dois números. Então, vou dar Enter. Ele vai jogar a mensagem na tela, ó, digite apenas números inteiros. Então, vou de novo. 1. Agora, o segundo número. Vou digitar 4. Então, 1 mais 4 não vai gerar erro, né? Ele vai conseguir converter o 1 para inteiro, o 4 ele vai conseguir converter para inteiro, não vai ter erro, ele vai entrar dentro do else, teve erro, vai ser para falso, e ele vai encerrar o while, o while, né? Ele vai encerrar o while porque o while só vai repetir enquanto for verdadeiro. Aí, como teve erro, vai ficar falso, ele já não vai repetir mais e vai sair. Então, ó, justamente o que a gente gostaria, ó. 1 mais 4 igual a 5.
e terminou o nosso programa, ele não está executando mais. Então, veja que agora eu, programador, assumi a responsabilidade de controlar a entrada de dados do usuário, uma vez que eu estou partindo do pressuposto que o usuário pode informar coisas erradas, tá bom? Então, é só para poder, aqui primeiro, né, resgatar um conteúdo, try, a gente estuda na disciplina, e mostrar a evolução, né, o que a gente vai preocupando ao longo para tornar o código mais sofisticado e, consequentemente, aqui, né, o objetivo não é tornar ele mais sofisticado, é tornar ele mais robusto. Então, ele é um código mais robusto agora. Você viu que se o usuário, né, digitar alguma coisa errada, ele está tratando, ele está advertindo o usuário e o programa não está encerrando, continua. É isso que é interessante, isso que é legal, tá bom? Então vamos passar. Professor, Oh, bem aqui nessa declaração print. Toda vez eu tenho que fazer essa declaração bem aqui na quarta versão. Fazer essa separação e tudo ou não? Se eu tivesse colocado só soma, ou não? Não ia rodar. não, vai rodar sim, né? Por exemplo, se você colocar só a soma aqui, vai rodar, tá? Lembre-se, quando você está programando, é você que está no controle. Vai sair do jeito que você quiser. Se você quiser só colocar soma, só que só vai sair a soma, não vai aparecer. Agora, se você. Qual o meu objetivo aqui foi? Foi escrever, né? Que é algo mais explicativo, algo 1 mais 4 igual a 5. Então, eu estou tratando a saída para ela ficar mais legível, né? Para o cara entender o que é aquele 5. Mas veja que nem a questão não perguntou isso, a questão, né? Não pediu para isso, só a questão pediu só para mostrar a soma de dois números. Então, se a gente voltar na questão, fala, ó, soma de dois números. Escreva um programa que receba dois números inteiros informado pelo usuário, calcule a soma entre eles e imprima o resultado da tela. Beleza. Se você só jogar o soma, se a gente olhar pelo enunciado da questão, está correto. Agora a gente está dando um passo a mais, né? A gente está mostrando aqui que o print, né, você pode fazer ele mais detalhado, e aí a gente está aprendendo aqui a como configurar, né, o print para escrever, né, com mais detalhes. Aí, Beleza. outra pergunta, professor. Pode Já que você fazer. escreveu desse jeito, os símbolos, por exemplo, de divisão, se eu fosse dividir, Uhum, né, esse número. uhum, Aí o senhor colocou o mais dentro do string. uhum. Aí, na divisão, seria a barra, né? Correto. Normal, Isso. barra normal. Aí, por, Justamente. por exemplo, sobre fazer essa expressão, esse número 2, bem aí, se eu fosse dividir, eu ia colocar como? Diferente de zero. Eu não entendi a pergunta final. Porque você não pode dividir o número por zero, né? Isso. Aí você tem que fazer um teste, verifica se aquele número. Tem alguma questão que pergunta isso? Conversão, calculadora, para o ímpar, verificar a Mario. Acho que a gente provavelmente vai passar por alguma questão que vai ter algo parecido que você está querendo fazer, né? Mas veja, se eu pegar um número aqui, vou abrir um outro código aqui, né? Então, se eu fizer assim, ó, resultado é igual a 10 dividido por 5. Beleza. Então, se eu mandar escrever o resultado, print resultado, vai escrever 10 dividido por 2, por 5, vai ser o resultado, vai sair 2 na tela.
2. Se eu colocar 0, o que vai acontecer? A nossa bendita exception, que a gente sabe que, né, ó, vai gerar isso aqui. Então, o programa ele vai ser abortado. O que tiver aqui, ele vai ser abortado. Então, o que a gente... Agora, imaginando que a gente tem aqui um número, outro número, aí você faz o teste, né? Por exemplo, ó, aí você vai, vamos pegar aqui, número... Agora, para ganhar tempo, eu vou colocar N1. N1 igual a 10. N2 igual a 5. A gente poderia ler, né, esses números facilmente com input, transformar, só que só por questão de tempo eu vou fazer o seguinte, ó. Se o N2 for maior do que 0, então aí eu vou escrever N1 dividido por N2. Se não, eu vou fazer melhor, né? Se N2 é igual a 0, então eu vou escrever não é possível dividir, em vez de dar uma mensagem de erro na tela, né? Vou escrever não é possível dividir por 0. Pronto. Se não, aí eu vou escrever na tela o resultado da divisão. N1 dividido por N2. Então, veja bem. Aqui. Então, aqui, ó, 2.0. Agora, se eu colocar N2 igual a 0, não é possível dividir por 0. Não gerou a exceção. Por quê? Porque antes de eu fazer uma operação, eu faço o teste com if. Né? Mais ou menos isso que você está perguntando? Pois é, professor. Eu acho que eu me confundi nessa questão bem aí. Porque no erro, porque seria, né, uma condição. Uhum. Aí eu tinha que declarar a divisão. Eu acho que eu acho que eu vou fazer desse jeito. Declarar a divisão, não declarar a divisão. Eu printar, não rodava, porque eu não declarava a operação, entendeu? É como se caso Fazer aqui, não. ó, por exemplo, aqui eu não... então, poderia aqui ter criado uma variável, né, resultado, o valor dela qualquer, 0, por exemplo, e aqui fazer, ó, resultado é igual N1 dividido por N2. E escrever o resultado na tela aqui, ó. Dá na mesma. Para o usuário, o efeito é o mesmo. Né? Você pode colocar 5. Então, resultado 2, né? 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, veja. Só que aqui, assim, vamos pegar esse número informado pelo usuário, né? Então, vou copiar aqui só para ganhar tempo. Então, vou pegar aqui, Ctrl C, e vou colocar aqui, Ctrl V. Ctrl V. Então, digite o numerador, digite o denominador. Denominador. Né? Beleza. Então, vamos lá. Ó. Agora eu vou testar. Digite o numerador, 10. Enter. Digite o denominador, 4. Então, resultado, 2,5. Sem problema nenhum. Agora vamos executar de novo. Digite o numerador, 7. Digite o denominador, 0. Não é possível dividir por 0. Então, agora não está dando exceção. Por quê? Porque eu verifico se o meu denominador, que aqui eu estou chamando de N2, é igual a 0. Na hora que a gente for desenvolver um sistema mais complexo, existe uma série de condições que você tem que atender. Às vezes, existe uma série de condições do que pode e do que não pode. E o que não pode, você tem que tratá-la com if, com else, fazer os testes para informar o usuário que algo não pode ser feito, porque
ali os dados não atendem, ou você tratar o dado, né? Então, aí é uma que a gente chama de regras de negócio. Uma regra de negócio, por exemplo, se você tiver um denominador igual a zero, aproxima de 0,1, 0,1, né? Isso é uma regra de negócio. Tá, deu erro, o que seu programa precisa fazer para lidar com aquele erro? Faz isso, faz aquilo. E aí você tem que implementar, porque tudo que a gente utiliza do computador é algo que alguém programou, algo que alguém fez. Ele responde, né? Se eu clico aqui na tela, por trás tem um código falando, você clicou aqui, então tem que abrir isso, abrir ali, ou fechar isso, ou fechar ali, ou tocar uma música, ou um vídeo. Tem uma ação em cima de tudo que a gente está fazendo. Estou teclando alguma coisa, existe uma ação por trás de tudo que a gente faz. E o que a gente está vendo aí é como essas ações são criadas, como que a gente está programando, né? Vamos para a segunda questão aqui. A área do retângulo. Bem simples também, né? Então vamos aqui. Texto. 2.2. Enter. Então, área do retângulo. Peça ao usuário que insira os valores da base da altura do retângulo em formato ponto flutuante ou real. Calcule a área, base vezes altura, e exiba o resultado. Conversão de temperatura. Crie um programa que receba uma temperatura em graus. E esse aqui já é outro, né? Deixa eu apagar isso aqui. Por que não está apagando? Tá. Deixa eu apagar isso aqui, que são aqui. Então, aqui é bem simples, né? Então, se a gente precisa daqui a base, então, igual, e altura. Então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, em vez de converter para inteiro, a gente vai converter para ponto flutuante, né? Ponto flutuante nas linguagens de programação é tudo que tem vírgula, né? 1, 2 vírgulas. Lembrando que no inglês é ao contrário, né? Então, vírgula no inglês, no qual as linguagens de programação são baseadas, é ponto. Então, por isso que a gente fala 1.2, um ponto, né? Então, o que ele pede para escrever isso, né? Então, a área é base vezes altura. Então, print, a área do retângulo é a área. Então, imprimir isso daqui. Forma o valor da base 10. A altura 2. Então, a área 10 vezes 2, 20, né? Vai escrever 20. Agora, aqui novamente, eu não estou preocupando em saber se o cara digitou corretamente aqui, né? A base e a altura. Por exemplo, se ele digitou valores negativos, se ele digitou letra, caractere, né? Então esse cálculo aí é interessante que a gente se preocupe no programa final, né? Programa que vai para o usuário. Depois cria um programa que receba a temperatura em graus Fahrenheit e converta para Celsius. Aí tem até um código aí. Vamos copiar e colar lá. Então aqui também é a 2. Seria a 2.2. Então, vamos lá, né? Então, a gente vai pedir temperatura em Fahrenheit. Então, vamos digitar aqui. Temperatura, temp, F. É igual. Então, digite a temperatura em Fahrenheit.
Aí a gente vai converter a temperatura para Celsius. O que, que é a temperatura? A temperatura em Fahrenheit. Aí tem a fórmula aí, né? Menos 32 vezes 5,9 e print. A temperatura em Celsius é aqui. Então vamos pegar aqui. Digite a temperatura em Fahrenheit, 100. Então, 100 Fahrenheit é 37,7. Aqui é uma coisa interessante, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, ele escreve o número com vários casas decimais, né? A gente poderia melhorar isso daqui, né? A gente pode colocar. Ver se ele aceita assim. Não, aqui deu um erro aqui. Não sei fazer de outra maneira. Vamos colocar os formatos aqui para escrever. Eu sempre confundo esse. Deixa eu lembrar aqui, olhar aqui, porque formato que eu sempre esqueço aqui do. O segundo. Float. Poxa. E se a gente pode fazer dessa maneira aqui também, ó. Aqui colocar, formatar uma string, a gente coloca o F, que é uma string de formato, e aqui entre chaves a gente pode colocar diretamente a variável e rodar. Outra maneira, o efeito vai ser o mesmo, ó, sem, e aqui, ó, só. Eu particularmente gosto mais dessa maneira aí, dessa maneira aqui, eu acho ela mais fácil de. E aqui, ó, na variável, a gente coloca 2 pontos, eu esqueci de colocar o ponto aqui, né? 2F, aí ele vai escrever só com 2 casas decimais. Ó, temperatura 100. E aqui agora, ó, 2 casas decimais, por isso que apareceu 78, né? Se eu quisesse 3, sei lá, pegar aqui 150. Temperatura de pico, 65 graus, 556. Então, esses 2 pontos aqui é a formatação, né? Você pode formatar o jeito que ele vai escrever o número. Se você não colocar, ele vai escrever todo o número, né? E quando tem dízima periódica, fica aquele número bem grandão. Bom, próximo exercício. Calculadora básica. Crie 4 funções simples. A gente poderia ter feito essa aqui direto, que essa aqui é mais avançada. Ops, aqui. 2.3. Então, aqui, ó, crie 4 funções, somar, subtrair, multiplicar e dividir, que recebam 2 parâmetros matemáticos, retornando o resultado da respectiva operação. Invoque cada uma delas para testar. Então, vamos lá? Então, como que a gente cria funções? Com a def, então, soma, que eu vou ter 2 parâmetros, A e B, e ele vai retornar a soma de A mais B. Agora eu vou criar um outro, subtrair, vou chamar só de sub, não, tá bom, subtrair,
vai receber dois parâmetros, A e B, e vai retornar a subtração desses dois números. Multiplicar, tá vendo? Muito parecido, né? A vai receber dois parâmetros, A e B, e vai retornar o A multiplicado por B. Def, que é assim que a gente declara funções, dividir, vai receber o A e vai receber o B. Você vai receber duas variáveis, seja elas tempo de execução, vai ser um valor, o A, e o B vai ser outro valor, e vai retornar o A dividido por B. Beleza, eu tenho elas aqui, ó. Eu criei elas, agora eu uso elas como eu quiser, ó. Se eu digitar soma 10,7, vai retornar 17. Se eu colocar subtrair 10 e 6, né? Subtrair. Então, vai retornar 4. Se eu colocar multiplicar 25 e 3, vai retornar 75. Se eu colocar dividir 100 e 25, vai retornar 4. Beleza? Então, qual que é a função? Função, né, é um código que a gente chama a qualquer tempo, em qualquer momento, para realizar uma determinada operação. Agora vamos fazer um código mais interessante do que isso. Vamos perguntar para o usuário. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte, ó. Código. Número 1. Só por questão de tempo, eu vou fazer N1 igual float, input, e digite o primeiro número. N2, digite o segundo número. Então, o usuário vai... Depois, eu vou perguntar... escolha... vou chamar de operação. OP. Input, digite a operação mais, menos, multiplicação e divisão. Beleza. E aí eu vou fazer o teste. E eu vou fazer de duas maneiras isso aqui. Eu vou chamar de versão 1. Versão 1 e versão 2 depois. Vou fazer com if. Se o operador for mais, então eu vou escrever na tela N1 mais N2 igual soma. Se o operador for igual a menos, então eu vou pegar o número 1 menos o número 2, aí eu vou chamar o subtrair. Se o operador for multiplicação, então eu vou fazer N1 vezes N2 igual multiplicar. Se não, eu vou fazer a divisão. Quer dizer, se não for mais, não for menos, não for multiplicar, sobrou o divisão, né? Então, beleza, vou fazer isso aí, ó. Vou executar. Digite o primeiro número, 10. Digite o segundo número, 4. Digite a operação mais, menos, multiplicar ou dividir. Eu vou no dividir. 10 dividido por 4 igual a 2,5. Então, estamos criando a nossa calculadora com 4 operadores e 2 números, né? Aí eu falei que vamos fazer 2 versões para a gente poder trabalhar o conhecimento. Vou chamar a versão 2. E o que eu vou fazer? Vou fazer assim, eu vou copiar todo o código. Vou abrir aqui. Só que agora, eu vou mostrar para vocês um outro. Tá vendo? O if e
if e o else, né? E se o operador for isso, faça isso. Se não, se o operador for igual a esse, faça isso. Se não, se o operador for igual a multiplicação, multiplique. Se não, a gente pode fazer diferente. Eu posso fazer assim, ó, através de algo novo do Python, tá? Só o Python, as versões mais recentes, 3. Não sei se é 3. Não lembro não, 3.11, as versões mais recentes, de cabeça eu não lembro não, qual que é a versão, posso até olhar aqui e falar para vocês. Mas aqui o Colab tem suporte, né, o Python 3, a versão mais recente, que tem o match. Faz assim, ó, match o operador. Aí, caso for mais, faça a operação de soma. Caso, case, for menos, então faz a subtração. Case, né? Caso seja multiplicação, então faz a multiplicação. Case for divisão, faça a divisão. Case, se não for nenhum desses, então print. Eu vou colocar, cara, opção inválida. Opção inválida. Tom. Vamos apagar aqui, ó. Ups. Pronto. Tá vendo? O efeito para o usuário é a mesma coisa, só que foi programado de forma diferente. Aqui com if e else e aqui com match, né, que são as versões mais recentes do Python que tem isso. Então, vou lá, ó. Digite o primeiro número, 20. Digite o segundo número, 3. Escolha uma, asterisco, que é multiplicar, então 20 vezes 3, 60, né? Então lá, 20 vezes 3, 60. Bonitinho. Agora, vamos executar de novo. Um número 5, outro número 6. Digita um daqueles caracteres, mais, menos, multiplicar ou dividir. Eu vou colocar um arroba. Né? Vou dar Enter. Então, ó, opção inválida. E aqui é a versão 2. Legal? Vamos lá. Bom, como o tempo está voando, né? Vamos escolher algum aqui, né? Para o ímpar, receba o número inteiro do usuário, utilize a função if else e o operador de resto da divisão para verificar se o número é divisível por 2. Imprima se o número é par ou ímpar. Aí a gente tem um verificador de maioridade, escreva um programa que pergunte a idade do usuário, usando o operador lógico maior ou igual a 18, exiba a mensagem, você é maior de idade ou você é menor de idade. Conversor de dias da semana, crie um programa que leia o número de 1 a 7 e utilize os blocos do Python. If, else, if, se não, se, né? If, else, if e else, para imprimir o dia correspondente da semana e o classificador de triângulos. Desenvolva um algoritmo que leia 3 números. E eles são muito parecidos. Percebam que todos esses aqui é saber utilizar o if e o else, né? A gente está trabalhando o if e o else. E aí, eu vou, por questão de tempo, não dá para fazer todos, eu vou pegar aqui o que eu acho que é um pouco mais complexo, né? Eu sugiro que seja o 4. O que vocês acham? Pode ser ele? Então, vou fazer isso aqui, ó, classificador de triângulos. Então, deixa eu colar aqui.
Esse aqui seria o 2.4, né? Então, texto 2.4. Classificador de... Beleza. Classificador de triângulo. Desenvolve um algoritmo que lê 3 medidas, 3 lados numéricos, com base na comparação lógica desses lados. Classifique e imprima se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Então, primeiro a gente tem que lembrar, né, dos triângulos. Triângulos, a definição, né? O equilátero é o mais bonitinho, né? Que é todos os lados iguais, o equi, né, igual. Aí a gente sempre gera a dúvida, né? Isósceles e escaleno, né? O isósceles é que tem dois lados iguais e um diferente, e o escaleno são todos os lados diferentes, tá? Eu, para não esquecer disso nunca mais, eu gosto de entender por quê, né? O equilátero é muito... primeiro, látero, né? Vem de lado, né? Equi de igual, né? Então, todos os lados iguais, né? Eles poderiam manter, né? Sei lá, nenhum látero e dodelátero, né? Eles poderiam ser mais... ajudar a gente, né? Mas, enfim, equilátero. Aí eu fui atrás para saber o que é isósceles, né? E eu descobri que iso também é igual, e esse celes já é uma formação que já está um pouco distante, mas no grego significa perna. Então, imagina uma pessoa, ela tem duas pernas iguais. Então, em teoria, né? Que o tamanho das pernas são iguais. Então, pernas iguais. Então, imagina um triângulo que a base está no chão e aí você tem os dois lados, né? Formando tipo uma perna de uma pessoa. Então, isósceles dois iguais e o escaleno diferente. Então, eu acho o jeito mais fácil é verificar se tudo Vai é depender igual. da passada, né, não, professor? Oi? Também vai depender da passada. Mas imagina o desenho, igual criança desenha uma pessoa que faz assim, né? Faz aquele símbolo, duas retinhas assim para representar as pernas. Por isso que isósceles, não seria uma pessoa com duas pernas iguais. Enfim, isso tem nada a ver, é só para ajudar a não esquecer. Então, assim, o jeito que eu acho mais fácil é equilátero, tudo igual. Então, você testa se está tudo igual, equilátero. Depois você testa se tudo é diferente. Se for tudo diferente, é escaleno. E se não for equilátero e não for escaleno, sobrou o isósceles, né? Então, eu acho que é o jeito mais fácil. Alguns podem fazer, eu vou testar o isósceles. Então, se A é igual a B, né, imagina que o lado é o A, né? Tem três lados, A, B e C. A é igual a B, B é igual a C, ou A é igual a C. Assim, aí você começa o código ficar muito complicado. Então, eu acho melhor testar se é tudo igual, ou se tudo é diferente, se não, é isósceles, né? Então vamos lá, vamos programar isso que eu estou falando. Então a gente precisa de três lados. L1, vou chamar de L1. Então, numéricos, L2 e L3. Então a gente tem os três lados aí. Deixa eu. Ups. Aqui. Eu gosto de colocar letras minúsculas. Esse Colab me atrapalhando aqui com preenchimento automático. Sai fora. Aqui. Pronto. Então eu tenho os três lados. Né? Então ele vai só executar. 1, 2, 3 e acabou o programa. Acabou, não faz nada, né? Que a gente só lê os lados. Agora eu vou fazer o teste, ó. Se L1 é igual a L2
e L2 é igual a L3, então, print, o equilátero, a gente coloca aqui, triângulo, equilátero. Equilátero, né? Tem um acento. Equilátero. Triângulo equilátero. Bom, o equilátero, eu acho que eu já estou testando. Aqui estão. Faltou acento. Então, o equilátero está funcionando. Ó. Se for 1, digite o segundo lado 1 e o terceiro lado 1, então o L1 vai ser igual a L2, o L2 vai ser igual a L3. Então, o triângulo é equilátero. Né? Aqui o Colab, ele tentou preencher fazendo o teste. L e L1 igual a L3. Mas olha, se L1 é igual a L2 e L2 é igual a L3, então o L1 tem que ser igual a L3. Eu não preciso fazer esse teste. Se não, então if, else, if. Aí eu vou fazer o teste. Se o L1, vamos fazer diferente. Se o L1 é diferente do L2, e se o L2 for diferente de L3, se todos os lados são diferentes, né? O L1 é diferente de L2. O L2 é diferente de L3, então todos os lados são diferentes. Então o triângulo é escaleno. Se não, sobrou uma última coisa. O triângulo é isósceles. Vamos rodar aqui, ó. Primeiro lado, 5. Segundo lado, 6. Terceiro lado, 4. Então, são todos diferentes, né? Então, ele tem que ser o escaleno. Agora, vamos pegar de novo. Digite um lado, 4, 5, 4. Então, ele errou, né? Ah, não. É porque eu escrevi errado aqui, ó. Aqui, ó, isósceles e aqui escaleno. Vamos testar? 1, 2, 3. Ele deu isósceles, né? Por quê? Porque o 1 é diferente do 2. 1 é diferente de 2. 2 é diferente de 3. Ah, mas realmente ele precisa fazer o teste aqui, ó. E L1 tem que ser diferente de L3. Pronto. Por isso que a gente tem que testar várias vezes. Para testar lá. 1, 2. Então, escaleno, tá errado, né? O L1 é diferente de L2. Ah, não, eu estou. É o horário. Na verdade, aqui eu estou cansado, porque eu não estou pensando, não. Isósceles. Isósceles. Né? Faltou um S aqui. Pronto, agora tá certo. Agora está certo. Vamos testar, ó. Tudo igual. 1, 1, 1. Então, equilátero, perfeito. Agora vamos testar. 1, 1, 2. Então, dois lados iguais e um diferente. Então, isósceles. Isósceles, beleza. Agora vamos colocar todos diferentes. 1, 2, 3. Escaleno. Beleza. Agora tá funcionando. Então, eu testei se todos são iguais, se L1 é igual a L2 e L2 é igual a L3, equilátero. Se todos forem diferentes, o L1 é diferente de L2, o L2 é diferente de L3 e o L1 é diferente de L3, aí ele é escaleno.
Se ele não é equilátero e não é escaleno, ele é isósceles. Beleza? Próximo. Tá. Estrutura de repetição. Então, aqui o foco é trabalhar com repetição. Então, a gente tem tabuada automatizada. Então, solicite ao usuário um número, utilize o laço for para a função range até 11 para calcular e imprimir o produto do número multiplicado por 0 a 10. A validação por senha. Então, forçar um algoritmo que simule um sistema em que a senha seja a correta. Soma de pares e ímpares e o jogo do Plin. O usuário deve informar um valor máximo e o sistema utilizará um laço para escrever os números de 1 até... Vamos fazer 2 desses. Vamos fazer o 4 não, vamos fazer 2. O que vocês querem? Primeiro, tabuada, validação de senha, soma de pares e ímpares ou jogo do Plin? Deixa eu ver. Tá, eu vou falar. Vocês não vão falar, eu vou falar. Tá, eu vou pegar os que eu acho que são os mais... Professor. Tinha Pode... 2, a validação de senha de Francelma e tinha outro, que era da tabuada, não tem? Tem. Então, ó, eu li, tem a tabuada, tem a validação de senha, tem a soma de pares e ímpares. Ele vai de 0 a... De 1 a 100, ele vai somar todos os pares e todos os ímpares. E o jogo do Plin. Ele vai pegar o número, vai percorrer um limite, e todos os múltiplos de 4, ele simplesmente vai escrever Plin. Né? Então, substitui os múltiplos de 4, em vez de ele escrever o número, ele vai escrever a palavra Plin. Né? Então, Não parou ímpar. parou? Então, vamos fazer essa. Então vamos lá. Não, eu estou dizendo, bora jogar no parou ímpar, porque tudo é difícil. Tudo é difícil, que isso. Então, eu vou pegar os que eu acho que são os mais difíceis. O de soma. Vou pegar esse aqui de soma. Tá? Vamos fazer ele aqui. Texto, vamos colocar aqui o texto. E esse aqui é o que a gente está fazendo, é o nível 3.3. Então, 3.3. 3.3. Então, ó, cria um programa que utilize um laço de repetição de 0 a 100. Então, a primeira coisa, a gente precisa de um laço de repetição. Como que a gente faz isso? Com for. For, valor, in, dentro do alcance, do range, de 1 até 100. E só vou mandar escrever na tela, ó, print, valor. Então, beleza, já vai escrever na tela. O que eu fiz de besteira? Print. Ah, sim, falta 2 pontos aqui no final. Então, aqui, ó, ele já vai escrever de 1 até... Aí, cuidado, ele vai até 99, tá? O último valor, ele não vai. Então, se eu quisesse realmente de 1 até 100, eu teria que escrever de 1 até 101. Então, só que ele não quer que você escreva os números, né? Que é só para escrever. Dessa maneira que a gente produz um número, ó, de 1 até 100.
E aí eu estou mandando escrever na tela. Só que ele não quer que escreva na tela, ele quer que, se o número for par, então a gente precisa saber se o número é par ou não, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa de somar aqui, ó, soma dos pares, que inicialmente é zero, porque a gente não somou nada, e soma dos ímpares. Ímpares, que é zero também, a gente não somou nada. E o que a gente precisa fazer? Verificar se esse número é par ou não. Então, eu vou fazer o teste. Se valor é par, como que eu sei que o número é par? Eu faço a divisão inteira por 2. Então, se... Eu vou abrir aqui um código aqui embaixo, só para vocês focarem nesse teste aqui. Ó. Vou pegar 10 módulo 2. Vai dar zero. Por quê? Porque é o resto da divisão. Então, como 10 é múltiplo de 2, ou seja, existe um número que eu multiplico 2 que dá 10. Então, 10 é múltiplo de 2. Então, é zero. Se eu colocasse 11, né? 11 não é, porque não existe um número inteiro que eu multiplico 2 que dá 11. Não existe. Né? O 11, se eu dividir o 11, deixa eu pegar aqui, 11 dividido por 2, vai ser o quê? 5,5. 5,5. 5,5 não é um número inteiro. Então, não existe nenhum número inteiro que eu multiplico 2, que eu multiplico 2 que vai dar 11. Então, a divisão inteira de 11 é o quê? 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, vai sobrar 1. Então, o módulo, né? Se eu pegasse, por exemplo, um outro, 11 e 5, melhor, vou colocar 2, 12. Qual que seria o módulo, o resto da divisão, né? O módulo de 12 e 5? Seria 2. Por quê? Porque qual o número, né, mais próximo de 12 que a gente tem? É 5 vezes 2, dá 10. 12 menos 10, o resto da divisão inteira é 2. Então, isso é a finalidade do módulo. O módulo, ele retorna o resto de uma divisão. Então, o que a gente vai fazer? O número, ele vai ser divisível por 2 se o resto da divisão for igual a zero. Então, se esse número é divisível por 2, ele é par. Se ele é par, eu vou somar ele à soma pares. Então, esse mais igual é como se eu estivesse escrevendo assim, ó, igual. Então, o valor de soma pares é igual a soma pares mais valor. Então, estou falando, ó, ele é igual a ele mais o valor, né, que é o número que a gente está variando, que inicialmente é 1, depois é 2, depois é 3. Se não, se esse número não é par, ele é ímpar. Então, se ele for ímpar, eu vou incrementar a soma de ímpares o valor, né? Aqui a gente poderia colocar também número, acho que o número ficaria mais... E valor parece que é o que a gente está somando, né? O número. Então, vou pegar o número, número vai ser um valor entre 1 e 100, em 101, né? De 1 até 100. Ele vai pegar esse número, dividir por 2, fazer a divisão inteira. Se o resto for zero, é porque ele é par. Então, soma pares vai ser o valor de soma pares mais este número. Se não é par, é ímpar. E no final, a gente escreve esses números, ó. Print. A gente vai escrever. Ó. Então, a soma dos pares de 1 até 100 é... E aqui a gente coloca soma pares. E print F
a soma dos ímpares de 1 até 100 é soma ímpares. Beleza, vamos rodar. E aqui, ó. A soma dos pares é 2.550 e a soma dos ímpares é 2.500. Beleza? Simples demais, né, não? Se não entendeu, o que não entendeu, para eu tentar ajudar vocês. Vamos pegar mais outra questão aqui, ó, o jogo do Plim. Então, é muito parecido, só que, ó, a ideia. Vamos pegar jogo do Plim. Jogo do Plim. É que o saudoso Silvio Santos fazia muitos anos atrás, quando era criança, no programa dele. Aí ele pegava as crianças e fazia, conte de 1 até tanto, e no múltiplo de 4. É só que assim, o jogo do Plim, na verdade, é múltiplo de 4 e quando termina com 0. Aí, 1, 2, 3, Plim, 5, 6, 7, Plim, 9, Plim, 11, Plim, 13, 14, 15, Plim. Tá vendo? Todo número que termina com 0 é um múltiplo de 4. Em vez de você escrever o número, você escreve o Plim. Então, a gente vai fazer, a gente precisa ler, o usuário deve formar o valor máximo, né? Então, qual que é o número máximo, né? O valor máximo, n máximo, vou chamar de n máximo. Então, int é inteiro, né? Porque vai contar, é 1, 2, 3, input, informe o valor máximo. Informe o valor máximo. Aí depois, a gente já sabe o valor máximo, o que a gente vai fazer? For o número no range 1 até máximo mais 1, né? Vamos somar mais um, que lembre-se, que o range, deixa eu colocar aqui, não sei se... O range, ele produz uma série de números, de 1 até 10. Então, olha, o range ele vai gerar um número de um limite, né? Vai ser um limite de valores de 1 até 10. Tá? Então, é para isso que serve o range. Então, o número né, dentro do alcance de 1 até máximo. E o que a gente vai fazer com esse número? A gente vai verificar se esse número é divisível por 4. Então, vou fazer aquele módulo, né? Se o número módulo com 4 for igual a 0, ou se o número final, aquele não, ou com terminação 4, né? Ou se o número finaliza com 4, então aí a gente pega esse número, que ele é inteiro, e verifica se ele finaliza com 4, se ends with, é uma maneira, né? Outra maneira seria simplesmente fazer isso aqui, ó. Então, o STR vai converter um número, né? Tipo aqui, vamos pegar um número 124. Esse aqui é um número, 124 é um número. Vou converter ele para string. Pronto. STR eu vou transformar ele em string, tanto que tem abre, fecha parênteses. E se eu quiser pegar o primeiro elemento, é o 0. Então, o 0, ó, aqui, então uma string é uma cadeia de caracteres. E cada caractere tem uma posição. Essa aqui é a primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica mais claro para vocês.
Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho uma string, uma sequência de caracteres. Então, cada caractere eu consigo acessar através de uma posição. Que aí eu abro, fecho colchetes e eu informo a posição que eu quero. Ó, 0 vai retornar o 1, que é a primeira posição. O 1, porque na programação, em maioria das linguagens de programação, o índice começa com 0. Então, por isso que pode dar um bug, uma confusão, mas o 1 é a segunda posição, que aí vai retornar o número 2, que é a segunda posição. E se eu quiser saber a última posição, eu poderia utilizar o negativo. O menos 1 começa de trás para frente. Então, ele vai retornar o número 6. Né? Ele vai ler de trás para frente. Então, aqui eu poderia pegar esse número, converter para string e pegar o último valor, que é menos 1, e comparar se ele é igual a 4. Né? Se ele é igual a 4. Vou fazer dessa maneira. Se for, aí ele vai escrever plim. Se não, ele vai escrever o número. Essa é a ideia. Então, aqui, informe até 20. Enter. E aqui deu um erro, né? Aqui que está o erro, ó. str, número. Então, eu tenho que converter o número e depois pegar a posição. E beleza. Agora está funcionando. Até 20. Então, ó. 1, 2, 3, 4, né? Que seria 4, ele vai escrever plim. 5, 6, 7, plim. 9, 10, 11, plim. 13, aí 14, né? Que é como termina com 4, então plim. 15, 16 é múltiplo de 4, então plim. 17, 18, 19, 20 é múltiplo de 4, então plim. Beleza? E aí a gente tem o jogo do plim. Bonitinho. Professor, eu fui fazer o loop decrescente, não tem? Aí eu Uhum. fui fazer na mesma sequência do crescente, só mudando. Eu botei o contador menos 1. Contador menos 1? Por quê? Como assim o contador? Não sei, ó, porque no loop crescente eu coloquei contador 0, aí eu coloquei o while, aí contador menor que 10. Aí print contador igual a contador mais 1. Aí deu, né? Mais 1, mais 1, mais 1. Tá, mas uma coisa é o programa rodar. Rodar, ok, mas ele tá produzindo como saída o que a questão está perguntando? Você tem que ver isso. Por exemplo, você está falando aí contador menos 1, mas quem que é esse contador? O que é esse contador? Como se ele contasse de 1 em 1, tem até 9. Uhum. Você fez com while, né? Foi. Então, eu imagino que você deve ter feito assim, você criou um contador, então vamos lá, vou utilizar o termo que você está falando, contador é igual, aí eu tenho que saber, né, o máximo, né, vamos pegar aqui esse máximo aqui, ok? Então, a gente precisa saber do número máximo, aí você vai fazer enquanto aí você precisa do contador, inicialmente vai ser igual a 1. Então, você está fazendo enquanto o contador menor do que o seu número máximo, né? E você não pode esquecer de fazer o quê? O contador tem que contar, né? Então, o contador, você vai incrementar ele cada vez com o valor do contador mais 1.
Ou você poderia escrever assim, contador mais igual a 1. É a mesma coisa. A gente acostuma na programação, a gente usa muito contador igual mais 1. Né? É mais rápido de escrever. Beleza. Mas antes aqui você tem que fazer o teste. Então, qual que é o teste? Se esse contador for divisível por 4, ou se o contador finaliza com 4, você escreve prim. Se não, você escreve o número, contador. E depois você incrementa o contador. Então, aqui eu fiz com for e aqui eu fiz com while. O efeito vai ser o mesmo. Eu vou digitar. Informe o valor máximo, 20. Enter. Ó, 1, 2, 3, plim, que seria o 4, né? 5, 6, 7, plim. 9, 10, 11, plim. 13, plim. 15, plim. 17, 18, 19. Não foi até o 20, né? Por quê? Porque não foi o 20. Porque menor igual. Então, agora ele vai até o 20. E tum, olha lá. Agora, 19, 20, né? Que o 20 é múltiplo de 4, então ele escreveu clean. Tá vendo que para o usuário, ó, o efeito para o usuário é a mesma coisa. Ó, aqui e aqui. Que para o usuário o efeito é o mesmo, por quê? Porque a gente implementou de duas maneiras diferentes a mesma questão, que é aquilo que a gente sempre comenta com vocês. Eu, programador, recebo um problema para resolver e eu vou resolver de uma maneira. O outro vai resolver de outra maneira, mas no final o que a gente vai produzir tem que estar correto. Agora, o código, cada um vai utilizar a sua própria variável, talvez eu vou utilizar o for, talvez você vai utilizar o while, talvez você vai utilizar o match, talvez você vai utilizar o if, né? Aí vai variar, né? Aí a implementação pode mudar ou deve mudar de cada programador. Agora, tem que fazer o certo, né? Tem que, no final, o resultado tem que estar de acordo com a demanda. Qual que é a demanda? Qual que é o que a gente chama? Quais são os requisitos? É que o programa, né, funcione de acordo com o jogo do Plin. Está funcionando, beleza. Então está correto. E para finalizar a aula, vamos fazer isso da senha. Isso aqui é a validação de senha. Né? Vamos pegar esse último e a gente fecha a aula de hoje. Não sei vocês, mas eu estou muito cansado. Vamos aqui. Aqui é 3.2, né? 3.2. Vocês entenderam esse 3.2 que eu estou fazendo, né? Porque aqui nas questões tem os níveis, né? Então é o nível 3 e a questão 2. Nível 3, questão 2. Então, tem, ó lá, validação de senha. É uma coisa tão comum nos programas, né? A pessoa vai digitar e se a senha tiver ok, ele vai escrever bem-vindo. Se não, ele vai ficar forçando, né? Faça um algoritmo que simule um sistema de senha, não, de um sistema em que a senha correta seja pode entrar, use a estrutura while para manter o programa solicitando a senha caso o usuário digite incorretamente, encerre-o informando bem-vindo apenas quando a string bater. Solicitando a senha caso o usuário digite incorretamente. Tá. O cérebro já está ficando lento. Então, ele vai continuar, né, perguntando enquanto o usuário digitar incorretamente. Quando ele digitar algo correto, vai aparecer bem-vindo. Beleza. Então, a gente precisa da senha. Vamos perguntar a senha. Isso aí. Aqui já é uma questão. Aqui é um ponto que a questão exige. A questão exige utilizar o while. Então, se você for desenvolver, imagina, a questão na hora da prova, e você usa o for. Por algum motivo você usa o for.
o comando de repetição for, que nem faria muito sentido utilizar ele, mas sei lá, você faz uma lógica mirabolante para usar o for. Aí fala, tá errado. Ah, mas por quê? Não falou que o programador pode utilizar do jeito que ele queira, tal, tal. Sim, mas a questão pediu para usar o while, então você tem que utilizar o while, tá? Tem que ser aquelas questões lá iniciais que eu falei, utiliza try, utiliza o exception, para você fazer um programa mais confiável. Ah, professor, mas a questão não pede. Então, beleza. Na hora da prova, não precisa. Mas prova é detalhe na vida. Na vida, quando você estiver desenvolvendo um programa de produção, ele tem que ser um programa confiável. E você vai ter que utilizar o try exception, né? Ali foi só chamar a atenção para. Bom, vamos lá. Senha. Digite a senha. Só que isso aqui tem que estar dentro de um while. Então, a gente, para trabalhar com while, né, a gente precisa ter se vai continuar ou não, né? Senha correta. Vamos chamar a senha correta? Senha correta igual a que senha correta pode entrar. Vou até deixar aqui, não gostei. Pode entrar. Continua igual a true. Então, primeira vez, né? O while continua, então a primeira vez é true, então ele vai entrar. E aqui a gente vai perguntar a senha. Então, digite a senha. E a gente vai fazer o teste. Se a senha é igual à senha correta, né, que pode entrar, print, bem-vindo, e beleza. E aí a gente vai fazer continua igual a falso, porque continua igual a falso, vai forçar ele sair. Se não, senha incorreta e ele vai continuar executando, porque, ó, senha incorreta, ele vai voltar no while, continua igual a true, né? Ele vai continuar enquanto continua foi igual a true. A gente pode fazer isso ou fazer isso, tá? Continua igual a true, que é a mesma coisa. Quando a gente não põe nada, ele verifica se o teste é igual a true. Então, continua igual a true. Aí ele vai perguntar a senha. Se a senha for incorreta, ele não vai entrar dentro desse if e vai escrever senha incorreta. E vai voltar aqui no início. Continua, true. Vai perguntar a senha. Então, quando o cara digitar a senha pode entrar, né? Pode entrar, aí ele vai fazer senha que o cara acabou de digitar é igual a pode entrar? Sim. Então ele vai escrever na tela bem-vindo e continua, ele vai transformar para falso. Aí ele não vai entrar no else, porque ele entrou no if, ele vai voltar o while. Continua. É true? Não, é falso. Então ele não entra no while e cai fora. E aqui vamos só colocar uma mensagem aqui, ó, print fim de programa. Só para a gente ver aqui. Fim do programa. Bonitinho, que bonitinho. Fim do programa. Vocês já perceberam que eu gosto de programar, né? Eu acho muito bom programação. Então, vamos lá. Vamos executar. Então, ó, digite uma senha. Uma senha. Oi? Senha incorreta. Digite uma senha. Quero entrar. Senha incorreta. Digite uma senha. Fome. Senha incorreta. Digite uma senha. Senha. Senha incorreta. Digite uma senha. Então tá. Vamos digitar a senha correta, né? Pode entrar. Então, pode entrar. Enter. Opa, bem-vindo. Aí não tem nada que fazer, né? Bem-vindo. Aí, fim do programa. Legal? É bonitinho, né, professor? É Eita, já lindo. fez. Minha cabeça chega a estar inchada. Programação. A minha tá também, porque eu já tô cansado. Dei aula hoje a tarde inteira. Mas programação é bom demais. Vocês têm que encarar a programação como um jogo, como um desafio.
Então, é uma coisa Cara, eu legal. fico alegre quando eu acerto, não tem? E fico até Não, receosa quando eu acerto. Eu disse, meu Deus, deve estar errado. não, então, é isso mesmo. Isso faz Aquele parte. mesmo, aquele mesmo do triângulo ali, eu disse, meu Deus, será que isso aqui tá certo mesmo? Ele não tá rodando. A gente É, fica meio receosa, porque quase nunca acerta. No dia que acerta, já fica, não, esse eu negócio. lembro o primeiro programa que eu programei, assim, que tinha um nível mais de complexidade, cara, mas assim, faça um fatorial, alguma coisa assim. Aí eu, no laboratório lá da universidade, tinha uma impressora, e como era poucos, né, nós éramos uma turma pequena também, aí então, assim, a gente podia utilizar a impressora, só que eram as impressoras chamadas impressoras matriciais, né, tinha uma fita, imprimia, e aí eu cheguei a imprimir e levar para casa aquilo, assim, eu colocava do lado, assim, poxa, meu primeiro programa. Não teve, essa daí da tabuada, teve um professor que eu, tá bem aqui, né, dentro desses códigos que eu coloquei, eu não Uhum. sei o que foi que aconteceu. Ele só declarava zero vezes 8 só. Zero vezes 8 zero vezes 8 zero vezes 8. Aí eu disse, não, minha cabeça já estava E você inchada não já. estava Então, implementando, veja, só o que você está falando, ó, 0 vezes 8 0 vezes 8 0 vezes 8. Então, era para ser 0 vezes 8 1 vezes 8 2 vezes 8. Então, essa variável do zero, ela não estava sendo incrementada, ela estava aí eu já permanecendo. tinha colocado 0,10. Eu já tinha botado tanta Não, coisa. Não, tem que olhar o deixa. código e ver que ele não estava sendo incrementado. Provavelmente é esse Esse erro. daqui eu passei 3 horas. Mas é assim, esse é o processo de aprendizado. Que vocês Aí têm. eu entrava nesse while, eu disse, eu entrava nesse for, eu disse, meu Deus do céu, quando é que vai ser isso daqui? Uma coisa que vocês têm que perceber que é assim, eu falo musculatura mental, né? Que assim, é igual primeiras vezes você vai na academia, pô, não pega peso nenhum, já fica com o corpo todo doendo, 2 dias com o corpo doendo, mas à medida que você vai progredindo, seu corpo vai sentindo menos dor e você vai levantando mais peso. É a mesma coisa. Aqui. A creatina tá dando resultado nessa questão aí, marraquinhos. Aqui Então, também. Os primeiros códigos, assim, que são simples, tal, você vai demorar muito tempo, tem muita cabeça vai inchar, tal. Mas depois, daqui uns dias, vocês estão trabalhando aí com códigos, assim, gigantescos, milhares de códigos, mas aí já vai ter a sapiência de falar, ó, aqui, só igual você me falou, um problema, você já consegue imaginar, então deve ser isso, deve ser aquilo. Isso é um passo a passo, não pode desistir. Quem desiste nunca alcança. Então é desse jeito mesmo, é natural esse processo, essa dificuldade, todo mundo passa por ele. Não pode desistir, tá bom? Pessoal, por hoje é tá, só. Eu vou parar a gravação, deixo disponível para vocês amanhã, tá bom? O mais, espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. Boa noite e a gente se vê futuramente. Bye, bye. Nas próximas tá. aulas. Futuramente é nas próximas aulas, tá Então bom? vai colocar amanhã, né? Vou colocar amanhã, coloco no Cigar direitinho o dia da. Eu vou colocar mais uma lista, vou colocar essa aula, vou colocar mais uma lista com um nível de dificuldade um pouquinho maior e já anunciar também as nossas avaliações e como que vai ser as avaliações. Amanhã eu coloco. Beleza? Tchau, pessoal. Vamos dormir, vamos descansar.